recebimento, acesso e recompensa do reino de Deus. É sobre essas coisas que eu quero falar a partir de agora contigo, nessa nossa live devocional para uma vida plena, chamada Café com AP, onde eu tomo um cafezinho e compartilho a palavra de Deus com você. Meu nome é Rafael, significa curado por Deus, esse é o meu nome e a minha história. Eu convido você a participar dessa live para juntos louvarmos a Deus, recebermos uma palavra profunda de revelação no seu coração e assim acessarmos e usufruirmos de tudo o que Deus tem para nós. Amém? Aleluia! Então, vamos orar? Convido você. Pai, em nome de Jesus, iniciamos esta live neste exato momento para liberar profeticamente sobre mentes e corações tudo aquilo que o Senhor tem para nós, derrubando barreiras, derrubando toda altivez que se levanta contra o teu conhecimento e nos levantando na força do Senhor, enquanto uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome poderoso de Jesus de Nazaré, que Ele entre agora em nossos lares, que Ele venha, Senhor, manifestando a Tua glória e o Teu poder, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo tudo aquilo que cada um que vai assistir, seja ao vivo, seja depois, necessita. É a minha oração em nome de Jesus. Aleluia! Vamos lá, gente. Nós estamos nessa temporada chamada Jesus, onde eu estou ministrando sobre a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos, e hoje nós vamos chegar aqui em 3 eventos muito importantes que têm uma conexão entre si e que vão nos dar uma revelação sobre como receber, como acessar e como usufruir da recompensa do reino de Deus. Amém? Bom dia, Lu, Deus te abençoe. Bem-vinda, Andréia, Deus abençoe, paz e graça. Vai entrando. Clica aqui no aviãozinho de papel, aqui embaixo, ó, nessa setinha, e convida aí quantas pessoas você quiser para participar da nossa live, tá? Em nome de Jesus. Shalom, Manuelita, Deus te abençoe. Então vamos lá, gente. Hoje, no final da live, eu tenho uma notícia muito boa de algo que vai acontecer a partir de setembro, tá? Então fica ligadinho, no final da live eu estarei aqui anunciando novidades aqui no Instagram para vocês, amém? Então vamos lá, gente, ó, alguém escreve aí para mim, Mateus 19:13, por favor. Nós vamos ver 3 eventos de Jesus, na vida de Jesus em ordem cronológica, que apontam para o recebimento, o acesso e o reconhecimento do reino de Deus. E a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: o que é o reino de Deus? A Bíblia fala que o reino de Deus é paz, é justiça e é alegria. Então, nós buscamos o reino, recebemos o reino, manifestamos esse reino, que é um reino de paz. Mas que paz é essa? Não é a paz do mundo, a paz dependente de circunstâncias externas para que tudo fique bem. Mas a Bíblia a descreve como a paz que excede o entendimento. Talvez você esteja nesse momento, no momento onde você olha e fala, eu perdi a minha paz. Situações vêm, o inimigo vem e se lança contra a tua vida para roubar a tua paz, para roubar a tua fé. A paz é saber que está tudo bem entre você e Deus. E o inimigo quer roubar isso, roubando a sua paz. Essa paz que excede as circunstâncias e que excede o entendimento humano. Que olha e diz, como que essa pessoa pode estar sentindo e vivendo essa paz diante de todos os problemas? Você já viu aquelas pessoas que se irritam com a sua calma, se irritam com a sua paz? Essas pessoas, elas não estão vivendo isso. Eu costumo orar por mim e pensar muito seriamente em que tipo de coisas estão conduzindo a minha vida, o meu dia, os meus pensamentos, os meus sentimentos. E é muito comum cada um de nós nos depararmos com
o fato de estarmos sendo guiados pelas pressões, pelos medos, pela falta de paz, pelas incertezas, por palavras, por sentimentos. Bem-vinda, Fabi, Deus te abençoe, Flávia, Guilherme, Sheila, todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Então, o texto começa falando o seguinte, sobre como devemos receber o reino de Deus, esse reino de paz, esse reino de justiça. Justiça não é só você ver Deus agindo em seu favor, mas é você desejar ardentemente conceder o direito, principalmente o direito de perdão, a quem não tem nenhum direito. É equidade. É fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito por você. Essa é a manifestação do reino. E com certeza, a gente só vai poder fazer isso se o reino estiver em nós, se a gente estiver manifestando esse reino. E alegria. Gente, a gente cantava lá nos anos 80 ou antes, sei lá, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Muitas vezes não estamos alegres. Por quê? Porque também temos o direito de sentir tristeza em alguns momentos. Mas ser alegre é uma escolha em Cristo. Ser feliz é uma escolha em Cristo. E aí a gente pensa, bom, como que eu recebo esse reino? Jesus veio anunciando, a Bíblia diz assim, que a região de trevas, a região de sombra e de trevas, viu raiar a luz. E depois aparece Jesus dizendo, o reino de Deus é chegado a vós. Ele não estava só dizendo que o reino de Deus estava chegando ali, mas ele estava dizendo, o reino de Deus está ao alcance da sua mão. Ele está acessível para você. E Jesus aqui em Mateus 19:13, ele está naquela situação onde as criancinhas vêm se aproximando dele. O texto diz assim, depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. É interessante que hoje em dia a gente infelizmente ainda vê alguns ministérios que não se ocupam das crianças. A sala de crianças é quase que um depósito dessas crianças para que os pais possam assistir os cultos. Grande abraço, Michael, saudade de você, Deus abençoe. Gerlene, Eugênia, grande abraço. E na verdade, Jesus, ele impediu esse movimento, falou, para com esse negócio, deixa as crianças virem até mim. E ele, nesse texto e nos outros textos relativos, em Marcos e em Lucas, que aparece a mesma situação, ele diz o seguinte, ele diz que a gente tem que receber, que o reino de Deus pertence às crianças e que a gente deve receber o reino como uma criança recebe. É interessante porque o termo utilizado aqui para receber é a palavra dexomai, do grego, que significa receber com boas-vindas. Ele aponta para uma direção, para um alto nível de envolvimento pessoal. Eu estive pregando domingo, né, e falando sobre terra fértil, e eu estava falando sobre esse envolvimento que a gente tem com as coisas do reino, que é muito importante. Recentemente eu vi alguns vídeos que eu acho até perigosos, de homens de Deus, mas de uma teologia mais reformada, que diz o seguinte, que você não tem que fazer nada para ser salvo, né, que a salvação é pela graça. Gente, é verdade que a salvação para nós não custou nada, custou para Deus tudo. Mas dizer que eu não tenho que fazer nada para recebê-lo é um problema. Eu não posso me salvar. Jesus, nós vamos ver no final da live, o texto onde ele cita algo e os discípulos falam, então, quem poderá salvar? E Jesus diz que para o homem é impossível, mas tudo é possível para Deus.
Então eu não consigo me salvar a mim mesmo. Mas dizer que eu não tenho nenhuma responsabilidade ou interação com a salvação é um equívoco gigantesco. Porque a palavra que Jesus usa aqui para dizer o termo receber, dexomai, significa dar boas-vindas e criar um envolvimento de alto nível. E isso aponta para ofertas. E eu nem vou entrar em méritos aqui financeiros, porque Deus estabeleceu as ofertas, o meio de adoração através de ofertas e tudo. Mas eu quero dizer que você é a maior oferta para Deus. Então o meio pelo qual você recebe o reino é como uma criança, e aqui o termo usado para criança significa tanto um recém-nascido, mas também uma criança avançada, e isso significa uma criança em torno de 7 anos de idade, como também uma criança madura, onde o uso da mente é requerido dessa criança. Então aqui está falando o seguinte, não é simplesmente, aqui está mostrando um caminho. Quer dizer, esse reino está disponível para você sem que você tenha noção, como uma criança recém-nascida. Mas a partir do momento que você se depara com ele, você tem que tomar uma decisão consciente, que mesmo uma criança de 7 anos é capaz de tomá-la. Eu mesmo, por livre e espontânea vontade, dei a minha vida para Jesus mais ou menos com essa idade de 7 anos. Vi inúmeras crianças nessa idade decidirem entregar a sua vida para Jesus. Agora, espiritualmente, isso está apontando para quê? Para o seu envolvimento de entrega da sua vida, como uma oferta. A partir do momento que Jesus te comprou, com todas as tuas fragilidades e problemas, e deixou todas essas situações em suas mãos, Ele espera que você se renda a Ele, se apresente, se posicione constantemente como alguém que interage, dando boas-vindas à manifestação desse reino. Então, como que eu recebo o reino? Interagindo com Ele, me rendendo a Ele, me entregando a Ele, como uma criança que é facilmente apta a perdoar. Olha aqui, minha prima, beijo, Ju, Deus te abençoe, doutora Juliana. Aqui, existe uma pesquisa que mostra que 80% das pessoas entregam a vida para Jesus fazendo isso na infância. Ensina o caminho que a criança deve andar e quando ela crescer não vai se desviar dele. Por isso que o inimigo tem tanta fúria contra as crianças. O reino é recebido como essa criança que facilmente perdoa, que crê, que ingenuamente confia e se lança nas propostas, né? Quem tem irmão sabe, esse dia eu estava com 2 irmãos conversando e a gente dando risada das coisas que eles aprontavam entre eles, né? Que um era mais velho e dizia pro outro, pula aquela cerca ali, e onde tinha uma vaca brava, né? Pula aquela cerca ali e deita naquela pedra. E o menino ia, inocente, entendeu? Depois tinha que sair correndo porque a vaca estava atrás dele, coisas do gênero. Mas que revelam que um coração inocente. Esse coração que o Senhor deseja, dessa fé plena, não de uma fé burra, mas de uma fé simples, de uma fé realmente que confia que Deus é bom e que tem o melhor para a gente. Mas também de uma fé que tem um nível mínimo de maturidade, onde você tem consciência de que você precisa se entregar para Cristo. Então, para acessar o reino, seja para ser salvo, para usufruir de tudo que Ele tem para nós, é necessário interação. Quem está dizendo para você que você não tem que fazer nada, se for a nível de capacidade de se salvar, está certo. Mas não use isso para achar que você vai ficar na sua de boa, entendeu? E Deus vai fazer tudo. Não, Ele nos chama totalmente para uma caminhada de interação.
de boas-vindas, onde nós somos a oferta, onde nós abrimos os céus através da nossa entrega. E é lógico, aí entra também outras questões, né, que estão conectadas ao segundo texto, logo em seguida, cronologicamente, a esse recebimento do reino. O próximo texto, que é de Mateus 19:16, se alguém puder escrever para mim, Mateus 19:16, o texto conta o relato de um jovem rico. E nós vemos uma crescente nessas conexões. Nós vemos a criança, nós vemos o jovem e depois nós vamos ver algo mais profundo. O que acontece? A parábola do jovem rico fala aqui em Mateus capítulo 19, verso 16, que ele se aproximou de Jesus e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus respondeu, né, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os seus mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Então o Senhor diz: se você quer ser perfeito, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E o jovem ficou triste porque tinha muitas riquezas. Jesus não está condenando as riquezas, nem dizendo que é pecado ser rico. O que Jesus está dizendo aqui é que o acesso ao reino não se dá pela confiança nos seus recursos pessoais, sejam eles dons, talentos, dons espirituais, sejam eles recursos financeiros, seja ele a força do seu braço. O que Jesus está dizendo para este jovem rico era o seguinte: se você quer acessar a vida eterna, e aqui a palavra é Zoe para a vida e Ainios para a eterna. Zoe, Ainios. Ele está falando de quê? Do acesso a essa vida não criada, a vida de Deus. E essa palavra de eternidade não é aqui uma duração de tempo sem fim, mas de um lugar. O acesso a um lugar aonde se encontra a vida de Deus. Nós, por algum motivo, entendemos, pregamos e ensinamos a questão do seguinte: eu não quero ir para o inferno, que é verdade, que é muito bom não querer ir para o inferno, e quero viver para sempre com Deus. E aí nós limitamos o nosso entendimento de vida eterna a isso, quando na verdade, Zoe, Ainios, fala do acesso a esse ambiente aonde se encontra e está a vida de Deus, a vida não criada, a vida eterna. Aquele homem estava querendo o acesso. Então nós começamos essa live falando de como receber esse reino, e aqui nós entramos no nível de acesso. Como eu acesso esse reino e tudo o que ele tem para mim. Bem-vinda Célia, bem-vinda Ju, Deus abençoe. Eli, Deus abençoe a cada um de vocês que estão chegando. Então existe um acesso a essa vida, a esse ambiente, existe um acesso a tudo que Deus tem para nós. Esse acesso se dá pelo meio da entrega da minha vida, de toda e qualquer situação, problemas, dificuldades, alegrias, vitórias. Jesus tem o poder de convergir todas as coisas em si mesmo. E como que ele faz isso? Nos convidando ao exercício dessa entrega constante de todas as coisas. E aqui é interessante porque o ponto-chave que Jesus diz, Jesus começa dizendo o seguinte: obedeça os mandamentos. E aí muitos cristãos têm muito problema com o Antigo Testamento por não entenderem que a lei era boa, ela tinha propósitos específicos e que, se ela fosse obedecida, estou falando a lei de Deus dada para Moisés no Sinai, é o que Jesus mencionou aqui, ok?
Eu estou falando da lei que ficou enferma por causa da religiosidade de homens, como está escrito lá em Gálatas. Então, a lei é entregue no Sinai para Moisés, e é interessante que no Brasil, eu estava conversando agora há pouco sobre isso, no Brasil, em muitos lugares, a gente chama os 10 mandamentos, mas aqui na Suíça, em francês e outros lugares, eles chamam das 10 palavras. Por quê? Porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra de Deus. E quando ele é perguntado por esse jovem rico, né, que como ele poderia acessar essa vida Zoe, a vida de Deus e esse ambiente que é o reino de Deus, o Senhor diz para ele, você começa obedecendo todas as palavras. E cita o quê? O que foi entregue para Moisés. E ele disse, isso eu já sigo. Ele disse, está muito bem, agora o que você tem que fazer? Uma entrega completa dos seus recursos. E aqui é um ponto-chave que nos vai projetar para a parte final dessa live, que é o seguinte, ele era um jovem rico, não porque ele tinha trabalhado e adquirido aqueles recursos, mas porque ele tinha recebido uma herança. E aqui fica muito claro que é difícil para quem recebeu uma herança entender quanto custou gerar aquele recurso. Nós vemos que grandes ganhadores de prêmios, seja de prêmios televisivos, de loterias esportivas, o que quer que seja, pessoas que se tornaram milionários do dia para a noite, essas pessoas perderam tudo e ficaram numa situação piores do que elas estavam, grande parte delas. Por quê? Porque receberam do dia para a noite um grande recurso financeiro, do qual eles não colaboraram para isso. Então, exige um nível de maturidade muito grande para essas pessoas não empobrecerem, porque como elas não colaboraram, elas não criaram músculos, elas não criaram sabedoria para administrar aquele recurso. E a sabedoria vem através do processo de aquisição. Então, aquele jovem rico fica triste, por quê? Porque ele tinha muitas posses, das quais ele não soube como ganhar. Ele ganhou por herança. Nesse momento, então, é que a gente vê a tristeza dele e a dependência dele desse recurso. Quando você conversa com pessoas que já ganharam muito dinheiro através do seu trabalho, essas pessoas não têm muito medo de perder, de quebrar, porque elas sabem como ganhar novamente. Eles adquiriram uma sabedoria e eles sabem como produzir aquilo. Dão valor no que têm, mas também quando sofrem perdas por possíveis riscos, Halamanaya Shekereia Sorbianai. Serei aquele que trarei provisão para o meu povo, mas também quero ensiná-los como administrar as riquezas do meu reino. Hidasu de Komaika. Para que o meu nome também seja glorificado nisso, diz o Eterno. Aleluia. Então, o reino deve ser recebido como uma criança que tem consciência, que entrega a sua própria vida, e nessa entrega existe o acesso a essa vida, Zoe, essa vida de Deus, e existe a vitória sobre Mamon. O que acontece? A Bíblia mostra que o coração ele vive um conflito entre Deus e Mamon. É interessante porque não é entre Deus e o diabo, mas entre Deus e Mamon. Por quê? Porque Mamon está relacionado com amor às riquezas. Muitos cristãos leem a Bíblia com os óculos da religiosidade e leem o que não está escrito. Por exemplo, afirmam que o dinheiro é o princípio de todos os males. Mentira. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E a Bíblia ainda diz mais, lá em Provérbios, que o dinheiro é a solução para a maioria dos problemas. Então, o problema aqui não é o dinheiro ou a quantidade desses recursos. É como você se relaciona com esses recursos ao ponto de não depender de Deus. E deixa eu me falar outra coisa. Tem pessoas pobres, financeiramente falando, que adoram Mamon. Apê, como que é isso? Tem ricos, financeiramente falando, que adoram Mamon, mas também tem pobres. Porque você é servo daquilo que você adora. Quantos dos nossos problemas financeiros
fazem de nós escravos deles. E aí passamos a adorá-los, não é verdade? Mas Deus quer mudar isso na nossa mente e no nosso coração. E o caminho disso é oferta. Nós vemos aqui Jesus falando para esse jovem: vende tudo e dá para os pobres. O que você faz quando você pensa assim: Senhor, eu preciso de um recurso? Talvez você esteja num nível de vida mais confortável, onde você tem isso facilmente na sua conta ou numa aplicação, e aí o desafio talvez seja maior, seja saber, bom, não é porque eu tenho que eu devo fazer, não é porque eu tenho que eu devo comprar, que eu devo viajar, que eu devo fazer. E aí você tem que perguntar para o Senhor. E os que não têm, não é verdade? Como acessar aquilo? Você pode acessar isso através de estratégias de trabalho, mas também através de sementes. Quantas vezes eu olho para a minha realidade financeira e falo: Deus, eu estou precisando de tal recurso. E eu pego e semeio uma semente com o propósito de colher no mundo espiritual aquele recurso. Em pouco tempo, se é da vontade de Deus, o recurso vem naquela dimensão exponencial do que foi semeado. É um ensinamento para aqueles que creem e que querem. Nesse momento que eu estou dizendo, Mamon não vai me dominar, nem na abundância, nem na restrição. E eu me alinho constantemente ao Senhor. Amém? E eu não estou falando isso porque vai ser fácil, mas porque é necessário. Se deu conta disso, ore. Se deu conta de que não sabe como lidar com o recurso, deixa ele ali. Nemarraço decam. Você está dizendo para alguém aqui hoje: eu vou te dar a direção, confia em mim. Não se precipite, com respeito a um valor que você tem. Se você precisa de um valor, ore, consulte a Deus. Diga: Pai, aonde eu vou lançar uma semente? Olhe para o lado, ore. Veja a igreja que você frequenta. Lance uma semente. Se você crê nisso. O mundo espiritual funciona assim. O importante é que quando nós semeamos, nós estamos derrubando altares de Mamon na nossa vida. E aí nós chegamos no ponto final, que é Mateus 20, verso de número 1, né, onde nós chegamos na parábola. Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha, os trabalhadores da última hora. Então olha que interessante, aqui fala da recompensa do reino. Nós falamos de acesso, nós falamos de recebimento, depois de acesso e agora de recompensa. Gente, não seja um falso humilde. Um falso humilde é um orgulhoso escondido. A vara do orgulho tem duas pontas, e uma delas é a falsa humildade, e a outra é o orgulho. Então, muitas vezes, a falsa humildade, que diz assim: não, eu não espero nada, eu não peço nada em troca, está apontando para um orgulho. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem pede, recebe, que a gente não recebe porque pede mal para satisfazer nossos próprios intentos que estão equivocados. A Bíblia diz o tempo inteiro: clamai, pedi, dar-se-vos-á. Então, existe uma recompensa. Paulo diz que ninguém que corre por acaso, corre para ganhar um troféu. Corre para alcançar o pódio, alcançar a vitória. Ele mesmo diz no fim da vida: completei a carreira e vou guardar a fé. Jesus traz a parábola dos trabalhadores da última hora, aonde o dono da vinha vem contratando pessoas desde cedo de manhã, e quando chega já no fim do dia, na última hora, o trabalho da vinha não foi terminado. E ele encontra pessoas que não tinham sido contratadas, porque não eram os melhores. E chama essas pessoas que trabalharam apenas 1 hora, mas que ajudaram a terminar o trabalho do dia inteiro. E na hora de pagar o salário do dia, ele paga o mesmo salário para a pessoa que trabalhou o dia inteiro e para aquele que trabalhou 1 hora só. E aí aqueles que trabalharam desde cedo começam a reclamar com o patrão, dizendo: você está sendo injusto. Ele falou: não, eu não combinei com você
que eu ia te pagar o salário do dia inteiro. Agora, se eu quero pagar o mesmo salário para o outro, o que você tem a ver com isso? Eu não estou sendo injusto com você, mas eu estou honrando o outro, porque o seu trabalho, em outras palavras, não teria sido terminado se o outro não tivesse chegado. Esse texto fala de um terceiro nível de relação com o reino. São aqueles que estão trabalhando no reino, para o reino, com o reino de Deus. A gente recebe como criança, a gente se entrega para o acesso e a gente trabalha para o reino, trazendo de lá coisas para manifestar na terra. E aí a recompensa vem. Na hora da recompensa é maravilhoso. Na hora da recompensa a gente vai receber algo que vai nos promover ao mesmo nível de unção e de glória dos nossos heróis da fé. Hebreus capítulo 11 é um dos textos mais preferidos da minha pessoa, porque ele vai citando muitos dos heróis da fé, e no final ele diz que eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Olha que interessante, nós quando sofremos lutas, como está escrito ali nas bem-aventuranças, a Bíblia fala que bem-aventurados somos nós, porque assim também aconteceu com os profetas que vieram antes de nós. Significa que as nossas lutas e tribulações colocadas aos pés de Cristo nos elevam ao mesmo nível dos nossos heróis da fé. E a recompensa é idêntica deles. Qual é o seu herói da fé? Imagina quando ele morreu, entrou para a glória eterna de Deus, de Jesus. E ali começa a vislumbrar tudo. Na hora de receber o seu galardão, imagina o quanto Davi, o quanto Moisés, o quanto Elias vão receber. Mas aqui está dizendo que se nós trabalharmos para completar as obras que estes heróis da fé começaram, nós receberemos salário igual. O que você tem pedido do reino de Deus para a sua vida? Se você não tem pedido nada, peça. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, receber o Teu reino. De um lado, como crianças ingênuas, mas ao mesmo tempo crianças que têm capacidade intelectual para tomar a decisão de receber o Teu reino com boas-vindas e de interagir com Ele a nível de compromisso e envolvimento pessoal, entregando a nossa vida. Para que, Senhor, sejamos como o Senhor nos chama, para caminharmos contigo e sermos perfeitos. Não dependendo da força do nosso braço, mas confiando no Senhor. E então, trabalharmos para o Senhor, Pai, como os trabalhadores da última hora. As pessoas não deram créditos. Nós, em comparação aos que já vieram, somos, Senhor, fracos, somos pequenos. Mas em Ti somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos esse entendimento, essa revelação, para acessarmos e manifestarmos na terra, e assim seja feito na terra como é feito no céu, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, que bênção. Bom, você que assistiu essa live hoje que não me segue, você pode me seguir. Amém? Eu quero dar alguns avisos, tá? Aqui a Ana falando, recebeu a palavra, lança a semente, né? De quem te mandou a palavra. Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer todos que têm semeado na nossa vida ministerial, na nossa vida pessoal, e têm orado por nós, têm lançado sementes, e quero dar a oportunidade daqueles que desejarem também de fazerem isso, independente o valor. Não se sinta constrangido a isso, mas convidado. Vou deixar aqui fixo o meu e-mail, que é rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, é o meu Pix. Se você desejar lançar uma semente com fé, receba em nome de Jesus também. Amém? Tem um aviso maravilhoso para dar. A partir de setembro, nós temos uma novidade para você. Você sabe que
Desde 2016 eu sou o criador das lives do Café com AP, que é essa live devocional onde eu estou aqui tomando um cafezinho com você. Essa live devocional para uma vida plena. E nas lives do Café com AP a gente já recebeu muitos convidados, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou separar a live devocional da live dos convidados. Então o Café com AP continua toda terça-feira às 10 da manhã do Brasil. Mas a partir de setembro eu vou lançar as lives com convidados, que são livecasts, né? Que é um podcast à distância com meus convidados. E aí ela vai se chamar Pod Café, né? Já derivada aí do Café com AP. Então vão ser aí as livecasts, bate-papo raiz, né? Para você. Então, a partir de setembro, ok? Vão começar todas as sextas-feiras, com convidados muito especiais, ok? Vai começar então Pod Café, uma livecast, um bate-papo raiz, tá? Então já tem a confirmação do apóstolo Francisco Nicolau, a apóstola Cris, apóstolo Ricardo Ribeiro, apóstolo Jefferson Neto, profeta Renato, que está aqui com a gente também nessa live hoje, e novidades. Então, fiquem atentos, e hoje aqui lançando oficialmente essa novidade para vocês. Então, a partir de setembro, a gente vai ter live terça e live sexta. Terça-feira, Café com AP, live devocional para uma vida plena. Sexta-feira, Pod Café, uma livecast, um bate-papo raiz, para a gente falar de assuntos que muitas vezes não estão sendo ditos por aí. Amém? Glória a Deus. Eu vou salvar essa live, compartilhar ela aqui no Instagram, sempre às 10 da manhã, tá bom? Os horários. Daqui a pouco ela vai estar no YouTube, então se você ainda não me segue aqui, siga-me. Se você ainda não me segue no YouTube, clica aqui no link da bio e acessa aqui minhas redes sociais. Baixa gratuitamente o e-book com a história e os links para as temporadas do Café com AP em ordem, tá? Tá disponível aí no link da bio. Tá bonitinho demais a página. Tanto na página você já acessa as temporadas em ordem, por tema, quanto o e-book que você pode baixar e ter no seu celular. A hora que você quiser, você vai lá, clica e ele vai te direcionar para essas temporadas, tá? São mais de 300 lives, 21 temporadas e vem muito mais por aí. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente. Lança sua semente na nossa vida ou na vida de alguém que Deus botar no seu coração. Seja abençoado em nome de Jesus e eu te vejo em breve. Fique com Cristo. Tchau, tchau.